Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma noite de conhecimento nessa quarta-feira, tá bom? Hoje a gente dá continuidade àquela parte que a gente já estava vendo algumas aulas atrás sobre circuitos. E quando a gente fala de circuitos, a gente vê todos os aparelhos eletroeletrônicos que são envolvidos nesse circuito elétrico, tá bom? A gente já falou sobre resistores, sobre todas as características, né, as leis que regem os resistores, como é que eles funcionam quando estão sozinhos e também como é que eles funcionam quando estão acompanhados, né? Resistores com associação em série e associação em paralelo, tá bom? Hoje a gente vai mudar a nossa estrutura, né? Vai mudar a nossa avaliação eletroeletrônica, que é para a gente estudar um outro aparelho do circuito elétrico, certo? Esse novo aparelho que a gente começa a estudar hoje é chamado de gerador. E diferente do resistor, que transforma uma energia elétrica em energia térmica, ele transforma energia de qualquer outro tipo, tá bom? Uma energia qualquer, em energia elétrica. Ele vai gerar energia. Por isso que o apelido dele, o nome dele é gerador, tá bom? Então é ele que vai funcionar de modo que permita que o circuito ligue, tá bom? É ele que vai produzir uma energia que vai fazer com que o circuito inteiro funcione. Então, basicamente, tudo depende desse cidadão, tudo depende desse cara, tá bom? Você pode ver vários tipos de geradores no seu dia a dia. Uma pilha, por exemplo, é um exemplo de gerador. Uma bateria do seu celular também é um exemplo de gerador. Tudo que você consegue gerar, fazer com que um aparelho eletrônico funcione, então esse aparelho que está proporcionando aquele fornecimento de energia é considerado um gerador, beleza? Então, vamos para cá. Nosso roteiro da aula de hoje fala o seguinte: a gente entender geradores e receptores elétricos num circuito simples, tá bom? Um circuito onde ele é aderido a poucos aparelhos eletrônicos além dele. Objetivo: aprender a equação e aplicação para geradores elétricos e entender a diferença entre gerador e receptor. Também a gente vai passar pela parte da resolução das questões durante a nossa aulinha, certo? Tá, então vamos em diante. A primeira parte da nossa aula é focada em geradores e força eletromotriz. Geradores são dispositivos capazes de produzir energia elétrica. Então, tudo aquilo que produz energia elétrica é chamado de gerador. Bom? E aí você tem os mais infinitos tipos de exemplos na sua cabeça. A partir da transformação de outra forma de energia. Então, ele leva qualquer outra forma de energia para a energia elétrica. A energia produzida pelos geradores é chamada de força eletromotriz, tá bom? Essa força eletromotriz, ela tem um apelidozinho. O apelido dela é FEM, bom? F-E-M, força eletromotriz. E essa força eletromotriz, essa FEM aplicada ao sistema, ela é dada em uma unidade diferente. Algumas pessoas ficam na cabeça a unidade de força. Qual seria essa unidade? A unidade de força é o Newton, né? Que lá da força mecânica, que a gente não usa mais. Aqui é uma força eletromotriz, ou seja, é uma força que faz com que todo o sistema funcione, que ele motorize o sistema. A nossa unidade aqui é o volts, bom? É o volts, simbolizado pela letrinha V, que a gente já usou quando a gente falou de resistores e de outros aparelhos elétricos. Mas aqui a nossa FEM, nossa força eletromotriz, é simbolizada pelo volt, ok? Então, a força produzida por um gerador, ou seja, a força que faz com que todo o sistema funcione, é chamada de força eletromotriz. Geradores elétricos são dispositivos que convertem energia mecânica, química ou até mesmo solar em energia elétrica. Então, você tem alguns exemplos aqui de tipos de geradores para que a gente possa entender. A energia produzida por geradores pode ser usada para alimentar circuitos elétricos.
E aí, dá um exemplo de gerador que utiliza energia mecânica. O gerador que utiliza energia mecânica pode ser, por exemplo, as turbinas de uma hidrelétrica. As turbinas de uma produtora de energia, ela usa energia mecânica para a produção de energia elétrica. Aquele dínamo também, que algumas pessoas usam em bicicletas para acender a lâmpada, aquilo ali também é um gerador mecânico, tá bom? Transforma energia mecânica, a pedalada da bicicleta, em energia elétrica, tá bom? Geradores químicos são mais simples de você entender. São geradores que dentro deles possuem uma energia química, uma solução, tá bom? Lá da parte da química, que produz eletricidade, fazendo com que um aparelho ligue ou desligue. Exemplo, pilha ou bateria de celular. A pilha que a gente usa na televisão, no controle remoto, a gente tem um rádio aí, dentro dela uma solução química. É por isso que a gente não pode descartar a pilha em qualquer lugar, porque lá dentro você tem aí uma solução, um líquidozinho que é venenoso, né, que é nocivo aí ao solo. Então aquele líquido, aquela solução química pode trazer malefícios ao sólido. A mesma coisa em relação à bateria de um celular. A bateria do celular ela não pode ter contato de jeito nenhum com o ar, tá bom? Por quê? A parte interna da bateria. Já viram alguns casos na vida de vocês, ou então já ouviram falar, da pessoa ter um celular e a bateria dela começar a inchar. Não sei se vocês já viram isso. Quando essa bateria está inchando, é por quê? Porque a solução química que tem dentro da bateria está oxidando. Está entrando em contato com o oxigênio, com o ar que está fora dela, e está fazendo com que aquela solução seja aumentada, entre aspas. Ela vai inflando, ela vai aumentando seu tamanho, produzindo aquele inchaço, né, da bateria ali. Aí já tá na hora de você trocar a bateria, você tem cuidado para não explodir quando você estiver usando e afins, tá bom? E a energia solar, transformada em energia elétrica, acho que é a grande sensação no momento, quando a gente fala de placas solares, né? As famosas placas solares aí, que usam a energia do sol para a produção de energia elétrica. Através do efeito fotoelétrico, que a gente já viu também, eles geram energia elétrica a partir de energia solar. Então, o gerador, ele não produz energia elétrica do nada, tá bom? Por quê? Porque na natureza, nada se cria e nada se destrói. Tudo se transforma. A energia é exatamente assim. A energia ela não é criada do nada e nem sequer destruída. Ela apenas muda a forma com que ela vai se apresentar ao sistema. Beleza? Então é isso que um gerador faz. Ele pega uma outra energia e joga para a energia elétrica. Qualquer uma delas ali, a gente vai ver. Tranquilo? Gerando uma força eletromotriz, que é a força que faz com que o circuito funcione, tá bom? Que ligue aquele circuito. Aqui a gente tem alguns tipos de geradores, que a gente já tem comentado, mas aqui estão os exemplos deles. O primeiro deles é a pilha, tá bom? A pilha tem um funcionamento aí parecido com a bateria, mas vamos explicar a diferença entre elas. A pilha transforma que tipo de energia em energia elétrica? Transforma energia química em energia elétrica. Ok? Bom, a energia química da pilha dentro dela é uma solução que a gente chama de não reversível. Ou seja, ela acontece em apenas uma direção. Então, a pilha ela é finita. Ela descarrega e não carrega mais, tá bom? A pilha convencional. Diferente da prima dela, a bateria. A bateria, ela também transforma energia química em energia elétrica. Ela transforma aí também. Só que dentro dela, eu tenho uma solução que é chamada de solução reversível, tá bom? Ou seja, ela consegue alternar a produção dela. Diferente da pilha, que acaba, a bateria ela não acaba. Por quê? Porque a bateria, quando ela está esgotando, ela para de funcionar. Então, ela guarda um pouquinho da solução dela, para que quando ela seja ligada à eletricidade, ela recarregue. Entendeu? É por isso que seu celular, ele nunca descarrega ou carrega completamente. Quando ele estiver perto de acabar, quando ele estiver ali 1%, 2%, ele desliga. Por quê? Porque ele vai preservar um pouquinho da bateria
para que quando você ponha na tomada, ele ligue de novo. E ele nunca carrega 100%. Quando o celular chega ali em 80%, 85%, ele já está bem perto do máximo dele, para que ele não consiga transformar todos os reagentes em produtos. Isso faz com que o celular possa ser descarregado e carregado várias vezes, tá bom? Existem outros tipos de geradores. Por exemplo, existe o gerador a diesel. É um gerador usado aí, por exemplo, para abastecer prédios ou comércios, né? Indústrias. Existem algumas situações onde você não pode depender apenas do fornecimento de energia elétrica da rede de distribuição da sua cidade. Exemplo, um hospital. Imagina aí, tá um cirurgião no meio da sala de cirurgia, fazendo a cirurgia e tudo, e acaba a luz. Aí não tem como. O hospital ele tem que ter um gerador de emergência. Geralmente esses geradores são geradores a diesel, certo? Você bota o combustível dentro dele e ele usa esse combustível para transformar em energia elétrica. Muito usado também para prédios, em geral, para as áreas comuns, como elevador, certo? Hall do prédio, aquelas partes comuns que todo morador ou visitante consegue utilizar. Outros tipos de geradores, como as usinas. Aula passada a gente falou muito sobre vários tipos de usinas. Aqui no nosso exemplo, a gente está usando uma usina hidrelétrica. A usina hidrelétrica transforma a energia fluvial em energia elétrica, tá bom? Ou seja, ela pega a energia dos rios e transforma em energia elétrica, através do giro de turbinas para transformar aquilo ali em energia elétrica. Claro, as placas solares, células fotovoltaicas, chamadas comumente de placas solares, vão transformar a energia do sol, que é a energia solar, em energia elétrica. Certo? Aí tem uma questão muito comum quando a gente começou a falar sobre energia solar, eu falava o seguinte: se eu pôr uma placa solar em frente a uma lâmpada acesa, ela vai produzir energia elétrica? Sim ou não? Olha, a placa solar transforma energia solar em energia elétrica porque ela recebe uma quantidade significativa de raios solares. E dentro dos raios solares, eles têm muita energia, tá bom? São raios carregados de energia. Então, essa energia, quando interage com a placa, faz com que ela libere elétrons, produzindo aí uma energia elétrica. Bacana? Se eu ponho uma vela ou várias velas acesas em frente a uma placa solar, eu não vou conseguir ter o mesmo resultado de um sol, da energia que um sol faz. Ah, Matheus, mas o sol ele emite luz e calor. Várias velas juntas também emitem luz e calor. Por que não funciona? Porque a luz emitida pela vela, ela não é muito energética, tá bom? Ela não tem essa energia que funciona dentro daquele sistema. Então, a energia solar que produz um efeito nessa placa é que produz energia elétrica, beleza? Também você tem usinas nucleares, tá bom? Usinas nucleares são usinas que transformam energia de núcleos quebrados, energia nuclear, em energia elétrica. A gente já viu na aula passada os pontos positivos e negativos dessa formação de energia. Então, aí você já tem uma ideia de como é que ela funciona, né? A função do grafite dentro dessa usina, resfriamento, por que geralmente ela é perto de rios ou mares, tudo isso aí para a gente entender como é que funciona direitinho a energia nuclear. A Gracilene, falando sobre a energia eólica. Sim, a energia eólica também é feita por um tipo de gerador, tá bom? Você transforma energia mecânica, que é a energia da rotação das pás, realizada pelo vento, para a produção de energia elétrica. Bacana? Então, a energia eólica é a energia mecânica se transformando em energia elétrica. Beleza? Tá. O fenômeno utilizado por alguns geradores acima para transformar energia mecânica em elétrica é chamado de indução eletromagnética. Então, você tem aqui o nome da transformação. Lembra lá que o resistor transformava
energia elétrica em energia térmica? Pois é, o gerador ele transforma mecânica em elétrica. E esse processo é chamado de indução eletromagnética. Lá no resistor, o nome do efeito era efeito Joule. Aqui o nome é indução eletromagnética. Esse processo consiste em mudar o fluxo do campo magnético sobre uma espira condutora, que é uma espira, um conjunto de fios condutores, tá bom? Promovendo assim o surgimento de uma corrente elétrica alternada, ou seja, a corrente ora rota no sentido horário, ora rota no sentido anti-horário. Placas fotovoltaicas, por sua vez, são capazes de transformar a energia presente em ondas eletromagnéticas, olha aí, em energia elétrica, por meio de um efeito chamado efeito fotoelétrico. Falei que ele faz um efeito na placa? Pois é, esse efeito fotoelétrico só existe quando eu tenho uma incidência de ondas eletromagnéticas muito altas. Por isso que o Sol faz uma placa solar funcionar, mas uma vela, uma lâmpada acesa não faz, tá bom? E a força eletromotriz aí? Corresponde a todo o potencial elétrico, ou seja, toda aquela potência produzida por um gerador. Ao ser ligado em um circuito, parte da energia gerada é dissipada em forma de calor, em decorrência da formação de uma corrente elétrica em seu interior. Esse fenômeno é chamado de efeito Joule. Acabou de comentar. Ocorre porque os geradores apresentam uma certa resistência interna. Logo, não há gerador perfeito. Beleza? Todo gerador ele precisa ter uma resistência interna. Então, todo gerador, ele perde energia, tá bom? Todo gerador, ele vai perder energia para que aquele sistema ali possa funcionar. Olha um tipo de exemplo aí, ó. Ao ser ligado no circuito, parte da energia gerada é dissipada em forma de calor. Você tem lá, por exemplo, o seu carregador, né? Você tem o seu carregador. Você está transformando a energia elétrica da sua casa naquela carga ali que está chegando na sua bateria, né? Só que às vezes você pega no carregador. O carregador, ele vai estar frio ou quente? Quente. Mas o carregador ele foi feito para esquentar? Não. Então por que ele está esquentando? Porque ele está dissipando em forma de calor uma corrente elétrica que entrou naquele sistema. Então ele está perdendo. Se eu estou perdendo, significa que eu não estou ideal para aquela situação. Então não há gerador perfeito. Então não existe gerador que transforma toda a energia que ele recebeu em energia elétrica, tá bom? Isso não existe. A força eletromotriz também pode ser compreendida como a quantidade de energia potencial elétrica que os geradores fornecem a uma quantidade de carga elétrica. Então, essa força, essa energia gerada, ela também pode ser dita que é a quantidade de energia que um gerador fornece a cada carga que ele tem. Então, a gente chega na equação dela. Podemos calcular a força eletromotriz produzida por um gerador por meio da seguinte equação. A força eletromotriz é igual a DDP mais RI vezes I, aonde a força eletromotriz tem um valor de E, a DDP tem um valor de U. RI é a minha resistência interna e a minha corrente vale I, tá bom? Seria ali os valores que a gente já tem. Porém, cada um tem sua unidade. Força eletromotriz e tensão elétrica são em volts. A resistência interna é em ohm e a corrente é em ampere. Por que eu tenho que separar os dois? Bom, eu falei para você que a energia do sistema é geral. Então, esse valor aqui é completo, esse valor energético. Quando eu tenho uma situação como essa, eu tenho que entender o seguinte, que parte da energia é dissipada. Se parte da energia é dissipada, então, para fazer o total, eu tenho a útil
que é a energia elétrica utilizável, e eu tenho a dissipada, que foi o que o gerador perdeu para funcionar. Então, eu tenho energia útil e energia dissipada ao sistema. As duas me dá a minha força eletromotriz, que é a força geral cedida para que aquele sistema possa funcionar. Beleza? Então, eu posso representar o gerador em um circuito. Esse aqui, galera, é o símbolo do gerador. Bom, os geradores costumam ser representados em circuitos cujos os esquemas a seguir. Olha como é que a figura é formada por um gerador. Perceba que o gerador ele tem duas plaquinhas, tá bom? E um resistor lá depois dele. Essa primeira placa é uma placa menor. E sempre que for a placa menor, ela é negativa. Do outro lado, eu tenho uma placa maior. Sempre que for uma placa maior, ela é a placa positiva. E a corrente elétrica, ela corre do menos para o mais. Então, aqui tem o sentido da corrente. E ele vai passar por dentro daquele meu resistor. Aquele resistor interno ali é o valor da resistência geral aplicado ao sistema, tá bom? Que seria a parte da formação do gerador. Então, quando eu tenho um gerador, o que é que eu tenho? Eu tenho a primeira placa menor, a segunda placa maior e o valor do resistor pós a placa, saindo do ponto A para o ponto B, tá bom? Sempre nesse sentido, seria o valor da corrente. Nos geradores, a corrente elétrica sempre deve fluir do menor para o maior potencial elétrico. Percebam que eu falei que a plaquinha menor é a negativa. Então, ela é o menor potencial elétrico. Demonstrado pela barra pequena e pela barra grande, o negativo e o positivo, respectivamente. Essa representação indica que a corrente elétrica ganha energia ao passar pelo resistor, pelo gerador. A resistência mostrada no circuito é a resistência interna ao gerador. Tá. Existe uma coisa que vale a pena lembrar aqui a vocês. Todo mundo já viu uma pilha na vida. A pilha, ela também tem um polo negativo e um polo positivo, que se for invertido, não vai fazer com que aquele aparelho funcione. Mas toda pilha ela tem dois polos, positivo e negativo, e aqui dentro você vai ter 3,5 volts, tá bom? Você vai ter 3,5 volts. O que significa dizer isso? Que olha, ele falou que aqui no gerador geral deve fluir de menor para o maior potencial elétrico. Quando eu falo disso na pilha, o negativo é o menor potencial, o positivo é o maior potencial. Então a corrente na pilha corre para cá. O que significa dizer o seguinte, que a diferença entre esse polo negativo e esse polo positivo vale 3,5 volts. Não é que a pilha tenha 3,5 volts. Volts nem é unidade de armazenamento. Não é que a pilha possua aí 3,5 volts dentro dela, mas sim que a diferença entre o menor potencial e o maior potencial é de 3,5 volts, tá bom? Então é isso que aquela voltagem da pilha quer dizer. Uma tomada de 220 volts quer dizer que a tensão existente na tomada é de 220, ou seja, a diferença na tomada é de 220 volts, ok? E a gente consegue aplicar isso a um gráfico. Tudo na física a gente quer botar dentro de um gráfico mesmo, então o gerador não seria diferente. Gráfico característico de um gerador. O gráfico de um gerador é uma reta descendente, ou seja, é uma reta que está em queda. No primeiro quadrante do plano cartesiano, representa a queda de tensão dentro de um gerador. Então, isso aqui é a perda da tensão dentro do gerador. E pode ser entendida da seguinte maneira. Aqui é o valor da força eletromotriz, tá bom? Dentro desse valor é.
Aqui eu encontro o vale zero. E aqui, gente, é a minha ICC. ICC é corrente elétrica em curto-circuito. I de corrente, CC, curto-circuito. É quando você não possui corrente elétrica no sistema. Percebam que o valor da corrente aqui, ó, vale quanto? Vale zero. Ó. O valor da corrente nesse ponto vale zero. Beleza? Então você teria esse valor de ICC, que é corrente em curto-circuito dentro do sistema. Se a corrente formada pelo gerador for nula, ou seja, se a corrente vem em curto-circuito, então nenhuma energia será dissipada. Logo, toda a tensão produzida será a força eletromotriz. Aplica na fórmula. Força eletromotriz é igual a tensão mais resistência vezes a corrente. Se a corrente for zero, qualquer coisa vezes zero vale quanto? Zero. Então, a minha força eletromotriz é igual a DDP mais zero. Então, é a própria DDP desse sistema. Se o gerador for ligado em curto-circuito, conectado diretamente aos terminais positivos e negativos por um fio sem resistência, será produzida a corrente máxima possível. Então, agora, quem é zero é o valor da minha força eletromotriz. Tá bom? Se esse gerador estiver ligado em um circuito e produzir tal corrente, sua resistência interna consumirá toda a energia produzida. Sua energia interna consumirá toda a energia produzida. Ou seja, aquele gerador não é capaz de ligar nada, porque ele já vai estar consumindo a própria energia dele. Então, isso aí que é o perigo dentro do sistema, beleza? Então, você tem que ter noção disso aí. Dessa forma, o potencial estabelecido pelo gerador será nulo. Então, a minha DDP aqui, ó, vale zero, que seria esse segmento aqui. Aplica na fórmula. Então, a minha força eletromotriz seria igual a DDP mais R vezes I. Aonde o valor da DDP vale quanto? Zero. Então, a minha força eletromotriz seria igual a resistência vezes a corrente. Tudo nele vai ser dissipado, então ele encaixa onde? Lá na primeira lei dos resistores, né? Primeira lei de Ohm. Por meio da primeira lei de Ohm, justamente como a gente estava falando, podemos utilizar a informação contida na curva característica dos resistores, dos geradores, para calcular a resistência interna. Observe que resistência é igual a DDP vezes I. Então, o valor da minha corrente é igual a DDP sobre o valor do resistor. Sabendo disso e substituindo na equação, eu posso botar isso aqui dentro da equação dos geradores, tá bom? E aí eu vou bater na corrente da resistência interna. Lembrando que a corrente de curto-circuito é igual à força eletromotriz sobre a resistência interna daquele aparelho. E essa equação aqui é extremamente importante, tá bom? Essa aqui. A corrente em curto-circuito é igual à força eletromotriz dividido pela resistência. Então, essa equação aqui é importante por quê? Porque a maioria das questões vai te perguntar: e se a corrente for em curto-circuito, como é que vai funcionar? Como é que eu vou aderir àquela corrente ali ao meu sistema? Qual seria o valor da corrente de curto-circuito? Então, tudo isso se baseia dentro dessa equação aqui. Ok? Daí a gente pode testar nossas questõezinhas. Fala o seguinte, a primeira questão. Um determinado gerador possui uma FEM de 2 volts e resistência interna de 0,5 ohms. Está associado em série a uma pequena lâmpada de 2 ohms. Determine a tensão elétrica entre os terminais dos geradores. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber o valor da DDP. FEM é igual a DDP mais R vezes I. A força eletromotriz eu já tenho 2. A DDP eu quero descobrir. Mas a resistência interna do cara eu já tenho 0,5 vezes o valor da corrente. Então está faltando quem? O valor da corrente. E para achar o valor da corrente, eu vou por onde? Eu vou pela DDP do sistema. Olha aí. DDP, força eletromotriz, é igual a R
vezes I. Então, aquela força é de 2. A resistência aplicada ao sistema é de 2 do externo, mais 0,5 do interno. Então, aqui eu acho a corrente elétrica que vai passar por dentro do meu sistema. Beleza? Eu consigo achar essa corrente elétrica que vai passar por dentro do sistema. Quando eu faço isso, dentro de um sistema gerado, eu vou ter o valor da corrente. Então, quem seria a minha corrente? Seria 2 dividido por 2,5. Olha aí. Esse aqui é o valor da corrente em amperes. Depois que eu acho o valor dessa corrente, eu posso voltar para cá e achar o valor da DDP. Substituir aquela corrente aonde? Aqui dentro. Ó. Então, qual seria o valor da minha corrente? 2 vezes 2,5. Então, seria 2 igual a U mais 0,5 vezes 2 dá 1. 1 sobre 2,5. Então, a minha DDP daria 2 sobre 1 sobre 2,5. 1 dividido por 2,5 daria quanto? 1 dividido por 2,5 daria 4, né? Você tem uma parte inteira, ou desculpa, 0,4. Você teria uma parte inteira dividido por 2,5. Então, a minha DDP gerada daria 1,6, tá bom? Então, essa parte aqui daria 1,6 aplicado ao meu sistema. Nosso gabarito daria a letra C, bom? Então, gabarito aí, letra C, 1,6. Então, deixando a questão no quadro um pouquinho para quem está copiando, explicando de novo para quem ficou com alguma dúvida, ele perguntou qual é a DDP dentro de um sistema que está ligado, né? Que está ligado àquela situação ali. O que aconteceu? Eu peguei um gerador e apliquei ele dentro de um circuito elétrico. Qual é a corrente que vai correr nesse circuito? Eu uso a primeira lei de Ohm. DDP é igual a resistência vezes o valor da corrente. A DDP, ele já deu vale 2, tá bom? Resistência interna 0,5, resistência externa 2, e ele quer saber o valor da corrente. Então, a minha corrente valeria 2 sobre 2,5. Aplicando dentro da equação do gerador, a gente tem o seguinte, que a força eletromotriz, que vale 2, é igual a DDP do gerador, que eu quero descobrir, mais a resistência interna, que vale 0,5, vezes o valor da corrente que a gente achou no primeiro momento. Então, eu teria que a minha DDP seria igual a 1,6, tá bom? Essa divisão aqui daria 0,4, ele vai para o outro lado dividindo, então você teria aí 1,6 de valor. Nosso gabarito seria a letra C, ok? Segunda questão, fala o seguinte. Qual será a resistência interna para um gerador que possui uma força eletromotriz igual a 50 volts? Aqui é o valor da FEM. E um rendimento de 60%, que é o valor do rendimento, quando percorrido por uma corrente de 2,5 amperes. Tá bom. Aí eu vou pedir 2 minutinhos para vocês tentarem a questão.
Então, gente, olha, foi o que ele falou. Ele quer saber a resistência interna para um gerador que tem uma FEM igual a 50 volts e um rendimento de 60% quando percorrido por uma corrente elétrica de 2,5 amperes. Você vai aplicar a equação aqui, ó. Bom, a equação do gerador. Força eletromotriz é igual a DDP mais resistência vezes o valor da corrente. Ele quer saber o valor do R. O resto, ele deu as informações. Ele só não deu as informações de forma explícita. Ele deu a informação de forma implícita. A FEM, ele já deu de bom grado, 50%. Tá bom. Opa, 50 volts. Isso aqui é o valor geral cedido ao sistema. Só que ele falou que o rendimento dela é 60%. Ou seja, chegou 50 volts. Só que ele só aproveitou 60% desses 50 volts. Tá bom? Então você tem essa transformação aí dentro do sistema. Essa aqui é a tensão útil, tá bom? Esse valor da DDP é a chamada tensão útil de um o valor da resistência, que é R, vezes o valor da corrente, que vale 2,5. Pronto. Agora ficou fácil. Vamos ver aí qual seria o valor dessa resistência aplicada ao sistema. Então, seria 50, tá bom? Igual. Quem é que eu posso simplificar? 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima. 6 vezes 5 dá quanto? 30. Mais 2,5 resistência. Então, o que é que eu faço? Eu pego e isolo esse valor da resistência. Esse valor de R, eu tenho que deixar ele sozinho para que eu possa calcular ele, certo? Então, quem seria a minha resistência? Seria 50 menos 30, olha aí, igual a R. Só que o 2,5 está multiplicando. Se ele está multiplicando, eu posso passar para o outro lado como? Dividindo. Então, ficaria isso aqui dividido por 2,5. E aí, gente? Qual seria agora o valor da minha resistência? O valor da minha resistência aplicada ao sistema daria 50 menos 30, certo? 50 menos 30, que é 20, dividido por quanto? Por 2,5. Então, qual seria o valor da minha resistência? 20 dividido por 2,5 daria 8 ohms, tá bom? De valor de resistência. Então, aqui seria a resistência aplicada àquele meu sistema. Ok? Então, nosso gabarito seria a letra A. Vou repetir a questão mais uma vez aí, caso tenha ficado alguma dúvida, você pode ficar à vontade para perguntar, mas eu vou dar um tempinho para também quem está copiando, para poder explicar novamente. Ele falou que a resistência interna do cidadão é de 50 volts. E falou também que tem um rendimento de 60%. E por ele passa uma corrente de 2,5 amperes. Então a FEM é igual a DDP mais R vezes I. A força eletromotriz é de 50 volts. Então aqui daria o valor de 50. Igual a DDP, que é 60%, vezes 50, que seria só o rendimento dele, mais a resistência interna que ele quer descobrir, vezes o valor da corrente, que é 2,5. Pronto. Aqui eu já separei os dados da questão. 60% de 50 vale 30, passa para o outro lado subtraindo, e o 2,5 que está multiplicando a resistência, passa para o outro lado dividindo. Então, ficaria 50 menos 30, 20, dividido por 2,5, e daria 8 ohms de valor de resistência. Nosso gabarito, então, seria letra A. Bacana? Olha a terceira questão. Como é que ela seria? Fala o seguinte. Um gerador elétrico é um dispositivo que fornece energia às cargas elétricas elementares, para que elas se mantenham circulando. Considerando o gerador elétrico, possui uma FEM de 40 volts, força eletromotriz de 40 volts, e uma resistência interna de 5 ohms, é correto afirmar que, letra A intensidade da corrente elétrica do circuito é igual a 10 amperes. Primeiro, eu tenho que fazer a conta. Eu não posso afirmar isso. Eu não posso afirmar isso por quê? Porque ele não falou da DDP interna daquele sistema. Então, eu preciso saber primeiro o valor daquela DDP. Letra B.
A leitura de um voltímetro ideal ligado a esse terminal de gerador é igual a 35 volts. De novo, tenho que usar a equação do gerador para poder sair dela. Letra C. A tensão nos terminais, quando atravessados por uma corrente de 2 amperes, é igual a 20 volts. Essa eu posso tentar fazer. De modo que eu tenho que a FEM é igual a DDP mais R vezes I. Ele falou que a FEM vale 40, eu quero saber o valor da DDP. Quando passa por ele uma corrente de 5 vezes 2, né? Então, a minha DDP seria de 40 menos 10, que daria 30. Então, a minha DDP seria de 30 volts. Letra C está falsa, porque ele fala que vale 20. Letra D. A intensidade da corrente elétrica que atravessa é de 5,6 amperes, quando a tensão no terminal vale 12 volts. Ele apresenta um rendimento de 45% quando atravessado por uma corrente elétrica de 3 amperes. Então, a letra C eu já posso tirar. A letra A e a letra B não dão informações suficientes para que a gente possa responder. Então, a gente fica entre letra D e letra E dentro desse sistema. O que ele falou? Que a corrente elétrica atravessada é de 5,6 amperes quando eu tenho 12 volts e que o rendimento é de 45% quando eu sou atravessado por uma corrente de 3 amperes. Bom, então, essa questão é uma questão muito boa, uma questão completa que trabalha muita coisa. Então, como a gente está esgotando o tempo da nossa primeira aulinha, eu vou deixar essa questão para a gente continuar na nossa segunda aula de hoje, tá bom? A gente faz a letra D, a letra E, tira alguma eventual dúvida, explica por que o gabarito é uma dessas duas. Beleza? Então, galera, a gente vai chegando ao final do nosso primeiro horário. Agradecer vocês pela companhia até agora. Mas a gente vai dar um intervalozinho, tá bom? Para que você possa tomar uma água e ir ao banheiro. Daqui a pouco a gente volta, termina essa questão e começa receptores elétricos, tá bom? E quando a gente aplica essa situação dentro de um sistema, a gente vai para dentro daquela parte de circuito e resistores de uma forma geral. Bacana? A gente vai dar esse intervalo, 8h15 a gente volta. Tchau!